Eu quero ensinar vocês ao que fazer dentro de um processo de locação, dentro de um processo de rescisão, quando você não tem a vistoria de entrada. Então, fique com a gente. Bom, então vamos lá. Quando você não tem uma vistoria de entrada, juridicamente falando, você não consegue fazer uma vistoria de saída, pois existem diversos agravos judiciais, diversas petições, diversas decisões do juízo, né? Falando que, pelo fato de não haver a vistoria de entrada e não haver a vistoria de saída, não tem como imputar manutenções ao locatário. Então, todas as manutenções ficam de responsabilidade do locador, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: quando não tem o termo de vistoria inicial, é possível sim fazer uma vistoria de saída. Você precisa tomar alguns cuidados e, sem dúvida, contratar um especialista, buscar especialista no assunto para te ajudar. O que você precisa fazer? Por exemplo, as manutenções do imóvel, elas devem ser feitas para garantir o uso desse imóvel, certo? Existe uma norma que chama-se a norma de desempenho, aonde fala o tempo, o prazo de manutenção de um determinado item. Então, por exemplo, a pintura. Vamos supor que você fez a locação de um imóvel, não tem vistoria inicial, o locatário ficou ali no imóvel 7 anos. E agora ele tem que sair. Agora ele vai sair, né? Comunicou que vai sair. Pois bem, 7 anos já imputa uma manutenção na pintura. Então ele vai precisar fazer essa pintura. Então, tendo o termo de vistoria inicial ou não tendo o termo de vistoria inicial, você consegue imputar uma manutenção, você consegue apontar essa manutenção, melhor dizendo, que é relacionado ao cuidado desse imóvel. Então, a pintura, a finalidade dela é manutenção, é proteger a parede, proteger dos raios solares, proteger de chuva e depois finalidade estética. Então, mediante essa proteção, você consegue sim apontar uma manutenção pelo tempo de uso, tá? Então, uma outra dica também muito legal, dá uma olhada no contrato de locação. Muitas vezes no contrato de locação menciona que foi entregue com os metais funcionando, que foi entregue com as torneiras em funcionamento, com a parte elétrica em perfeito funcionamento. Então no contrato tem essas descrições mais abrangentes, né? Não com tanto detalhe, mas tem. E você também consegue analisar através do contrato algumas manutenções, tá? Uma outra coisa que você precisa tomar muito cuidado. Se durante esse apontamento de manutenção, você fizer uma cobrança, você fizer um apontamento de qual seja desgaste natural, então você pode se prejudicar se essa manutenção, se essa discussão, se essa rescisão for para a esfera judicial. Porque como que o juiz vai entender? Vamos supor que você relatou 10 manutenções. 10 manutenções. Dessas 10, 2 são manutenções naturais, como por exemplo, uma madeira. Né? A madeira, quando ela fica exposta ao sol, ela tem ali o desgaste natural dela, o desgaste de intempéries, que a gente chama. Então são desgastes naturais. Os outros 8 são realmente de manutenção. Então a pessoa quebrou a torneira, quebrou a fechadura, queimou uma lâmpada, tem que fazer a troca dessa lâmpada. Então são os itens de manutenção. Então, 2 são cobranças que não deveriam ser feitas e 8 são cobranças que deveriam ser feitas. O juiz ele pode entender como essas 2 que você, por exemplo, está abusando, que você está cobrando item a mais, que você está querendo que o locatário faça mais manutenções do que ele deveria fazer. Então, o juiz ele pode interpretar isso de uma maneira ruim e anular todo o documento. Então, precisa tomar muito cuidado quando faz apontamento de manutenção para que você não seja prejudicado, para que o locador não seja prejudicado, para que a imobiliária não seja prejudicada, tá? É isso que eu queria trazer para vocês.
um vídeo rápido, explicativo. Esse assunto ele é muito extenso, então caso você queira tomar um café conosco, será um prazer para a gente poder compartilhar mais experiências, tá bom? Fica para a próxima, novos assuntos virão aí e até mais.